Materiais para construção. Generoso Ponce 1300. Fone 3668-1565 em Paranaíba. Grupo RCN. Eleições 2024. 11h59, de volta com o Jornal do Povo, seguindo com a nossa sabatina, nossa entrevista com a candidata à Prefeitura de Paranaíba, professora Helenita, candidata pelo PT. Helenita, para a gente poder finalizar, né, a nossa entrevista, você tem 10 minutos para suas considerações finais, né, para conversar com o eleitor, falar mais a respeito de algum ponto que você gostaria que fosse destacado, que nós não falamos na nossa entrevista. Então, 10 minutos restantes para você. Olha, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, que eu fui muito bem recebida, né? Com perguntas realmente aquelas que o ouvinte gostaria de ouvir. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é sobre a saúde. Que o eleitor que está ouvindo, a professora Helenita, eles não têm conhecimento do direito deles, da Carta do SUS. Certo? A Carta do SUS e a Lei do SUS é maravilhosamente, né? O que acontece? Se você chega a um hospital do SUS e o seu caso é grave, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, ele precisa de fazer imediatamente, porque o câncer não espera, ele é fatal, né? Ele fica aí até novembro, como aconteceu esse caso que a menina falou comigo, a menina nova, né? E que ela está esperando novembro para fazer os exames, porque ela já tirou o útero e agora foi para a bexiga. Então, que as pessoas têm que saber que se o Campo Grande não tem vaga, Três Lagoas não tem, a própria Santa Casa, o gestor público, é obrigado a pagar um hospital particular e todo o tratamento e todos os exames. Né? Isso eu gostaria de deixar esse recado para os eleitores. Né? Eu sou a professora Helenita, do partido do PT, 13, e espero que vocês, depois dessa entrevista, que vocês pense, raciocine. Quem ama a sua família, quem ama seu filho, tua mãe, teu pai, avô, tio, padrinho, primos, vote no 13, porque a situação da saúde em Paranaíba está uma calamidade. Vote nos vereadores que estão compondo a chapa comigo. O professor Zumar, capacitado, professor Djalma, da faculdade, né, super capacitados. Né? Posso nem imaginar outra pessoa mais capacitada. A professora Ana Maria Pereira, a Niquinha, o Bruno Cefalo, o Emerson, a Andréia, a Loiane, que é enfermeira, padrão, né? E nós temos também o Eduardo, que esse carrega aí a bandeira do PT, não só aqui em Paranaíba, mas representando Paranaíba em todo o Brasil, como ele esteve agora no Nordeste, né, jogando. Então, eu acredito que essa chapa nossa tem todos os ingredientes, como vou falar lá, para fazer uma gestão mais humana em todos os aspectos, porque são pessoas capacitadas. Igual eu falei para o Eduardo quando ele me convidou, eu quero alguém do meu lado que saiba falar a minha língua, a minha linguagem. Como, por exemplo, o Dr. Robson, excelente pessoa, excelente advogado. Não tenho nada, né? Foi meu advogado, não posso deixar nunca de falar isso, que ele me ajudou muito, mas ele não tem articulação, ele não tem estratégia, porque se ele tivesse, ele conseguiria fazer essa articulação, essa estratégia, dentro da Câmara, com 12, vamos pôr 11, porque o doutor Fabiano sempre está ao lado dele, com 11 vereadores e fazer uma gestão, ter diálogo com o Maico, que aí ele ia ter que ceder, e fazer o legislativo aparecer. Porque o legislativo, deixa eu tomar água, né? O legislativo, ele tem que fazer os projetos, executar e investigar. Ajudar o prefeito a executar, desculpa, e investigar.
é o caso da Santa Casa. O Maico fez um áudio, né, um vídeo falando, mas ele entregou o dinheiro e não viu se os objetivos foram atingidos. E nós, gestores públicos, tanto o legislativo como o executivo, tem que acompanhar. Se tem problema, vamos sentar com a Santa Casa, com o diretor, com o presidente, e não crucificar, e não condenar antes de ver aonde que está o problema. Certo? Então, eu peço a todos os eleitores de Paranaíba que no dia 6 de outubro, que eles votem na professora Helenita 13, com os meus vereadores, Zumar, professor Zumar, professor Djalma, professora Niquinha, a Loiane, Andréia, o Emerson, o Bruno e o Efigênio. Então, nós temos pessoas trabalhadoras que eu conheço, tanto a Loiane como o Bruno foram meus alunos. Eu conheço o caráter, porque um professor conhece o seu aluno, né? E eu conheço. E eu espero que nós seremos vitoriosos dia 6 e que nós fazemos a diferença para Paranaíba. Nós vamos fazer e nós vamos colocar a Paranaíba como exemplo no mapa do Brasil e do mundo. Se Deus quiser, Ele vai querer. Porque esse projeto nosso, uma Paranaíba mais humana, ela não tem limites. Eu vou fazer só no centro da cidade. Não, nós vamos fazer até onde é o limite do nosso município, incluindo todos os habitantes, seja o latifundiário, seja o médico, seja o advogado, seja o comerciante. Nós vamos sentar e conversar se eles estão com um problema. Se é um comerciante, ele vai fechar o seu comércio, o que está acontecendo? Vamos tentar resolver essa situação, porque ali, ele fechando, vai perder 3, 4 empregos. A prefeitura perde com os recursos, né, dos impostos. Então, nós temos que ter essa visão. Não é ficar restrito só a um grupo, usufruindo e os demais esquecidos. Não. Professora Helenita vai governar para todos, sem distinção, sem preconceito. E o meu limite é a hora que eu ver todo mundo sendo alimentado nas suas casas, sendo bem atendido, e também a educação, certo? Não adianta, às vezes eu falo assim, mas por quê? Se eu tenho dinheiro, o que me importa aos outros, né? Um homem falou isso para mim. Mas amanhã ou depois, talvez os netos, filhos, bisnetos, não tem, né? Então, nós temos que garantir que as gerações futuras herdam tudo isso para eles. Nós não estamos fazendo para nós. Eu vou completar, né, a minha idade agora em dezembro. E aí o que acontece? Você, ele, nós somos passageiros, nós vamos embora. Nós temos que deixar uma cidade, um município melhor para as gerações futuras, porque nós estamos aqui de passagem. Eu não sei se eu vou chegar ali e tchau para vocês, né? Vou conversar com São Pedro, mas não é assim. Então, vote no 13, vote na professora Helenita, vote no professor Djalma, vote no professor Zumar, vote no Eduardo, no Bruno Cefalo, na Loiane, na Ana Maria, Niquinha, vote no Efigênio, no Emerson. Nós temos essa capacidade e são pessoas que eu conheço. Por exemplo, o Figênio, quando ele me reencontrou, ele falou assim: ai, vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu te conheço desde criança, né? Então, nós temos essa capacidade, nós somos, em primeiro lugar, humanos. Eu tenho a humildade comigo. Ser humano, ser humilde. É isso que eu sou. Eu já lutei por pessoas que eu nem conhecia. Já fui até o Ministério Público de Saúde de pessoas que eu não conhecia. Mas eu consegui. E nunca mais vi, mas só fui descobrir que ele veio falecer agora em 2021, 2022, se não me engano. Mas graças a Deus eu quero ter com Deus e não dever. Vote na professora Helenita, vote nos meus candidatos, que nós vamos fazer a diferença.
Terminou meu tempo? Tem mais 1 minuto. Mais 1 minuto? E é isso aqui. Então tá. Ai, eu tô sem celular, é por isso. Me desculpe, é por isso eu guardei. Então, é pensando desta forma. Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano chega lá, ele entra. E é bem recebido tudo. Mas você vai ver, ele está no carrão, ele está abastado. E aquele outro chega lá com os cruzeirinhos para pagar o imposto. Ele também tem o direito de ir lá no meu gabinete, ele tem o direito de chegar e falar comigo. Outra coisa importante é o Conselho de Saúde atuar. E que não está atuando. O Altivani esteve lá comigo, eu assinei um documento. Os agentes de saúde precisam ter, e todo funcionário público e da Santa Casa, eles precisam ter um plano de saúde. Porque eu sei, por exemplo, o Policarpo está na cama. Será que os médicos, os presidentes, diretores da Santa Casa, vai lá dar assistência para ele? Ele trabalhou a vida inteira na Santa Casa. Ele não tem nenhum plano de saúde. Tempo encerrado. Bom, assim então a gente encerra a entrevista de hoje com a professora Helenita, do PT. Na próxima semana, o nosso entrevistado para fechar a nossa rodada de entrevistas é o candidato Michael Queiroz, do PSDB. Então, aguardo vocês. Mais informações e todos os detalhes dessa entrevista, caso você queira rever algum trecho, disponíveis no rcn67.com.br. Bom, nós queremos agradecer a professora Helenita pela sua disponibilidade em participar conosco desta jornada e lembrá-los que esta entrevista será reprisada amanhã, das 7 às 8 da manhã, dentro do RCN Notícias. E no mais, tenham todos uma boa tarde.